Muy buenas noches, amables amigos y hermanos reunidos. Muito boa Aqui em noite, Rio amáveis Verde. amigos e irmãos É reunidos para aqui em mim Rio uma Verde. bendição É e para mim uma privilégio bênção e grande privilégio grande estar com ustedes estar com vocês para hablar com ustedes falar com acerca vocês sobre del tema do tema las profecías, as las grandes profecias, as grandes profecias da Bíblia y ver cuáles son las e grandes ver quais profecías são as grandes profecias correspondentes a este tempo no qual nosotros nós estamos viviendo, vivendo y qué hacer e o nosotros que para nós fazermos entender essas para grandes entender profecias essas grandes profecias e o que fazer para receber as grandes bendições bênçãos de Deus que Ele prometeu para este tempo final, para todos os seus filhos que vivem neste planeta Terra. Quero ler em Apocalipse capítulo 1, verso 1 ao 3. Quero ler em Apocalipse onde capítulo diz 1, versículo 1 ao da 3, onde seguinte diz da maneira: seguinte maneira: La revelação de Jesucristo, revelação de Jesus Cristo que para Deus lhe deu manifestar a seus siervos para mostrar las aos seus cosas servos as que coisas devem que suceder pronto, brevemente e devem la declaró acontecer. enviándola por meio de seu ángel, Ele as a enviou su pelo siervo seu Juan, anjo e as que ha notificou ao dado seu servo testimonio João, de la palabra de Dios, o qual testificou e da del palavra de Deus, testimonio de do Jesucristo, testemunho de e Jesus de las Cristo, cosas que ha visto. de tudo que viu. Bem-aventurado el que lê e los que Bem-aventurado oyen aquele las que lê palabras e de bem-aventurados esta os profecía que ouvem as y palavras guardan las dessa cosas profecia en ella e escritas, guardam as coisas porque que el nela estão tiempo escritas, porque o está tempo está cerca. próximo. Que Deus bendiga nuestras Que almas Deus abençoe com sua nossas palavra almas com sua palavra e nos permita entender. e nos Pueden permita tomar asiento, entendê-la. si tienen la bondad. Podem sentar, queiram ter a bondade. El libro del Apocalipsis contiene O livro do Apocalipse las grandes contém profecias de la as Biblia, grandes profecias da por Bíblia eso es que e en el por libro del isso é Apocalipse que no usted livro do encuentra Apocalipse você encontra que profecias do Antigo Testamento estão também repetidas no livro do Apocalipse, porque o livro do Apocalipse contém em símbolos todas as profecias de todas as coisas que hão de acontecer. Por isso encontramos que diz revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar a seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ou seja, as coisas que devem acontecer estão declaradas aqui, neste livro do Apocalipse. E as coisas que Deus declara que hão de acontecer são que? Profecias de Deus. Deus dá as profecias apocalípticas são dadas e aqui as profecias apocalípticas são dadas por Deus através do seu anjo mensageiro que ele envia. Diz revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Ele as enviou pelo seu anjo e as notificou ao seu servo João. É por meio do seu anjo mensageiro que Jesus Cristo revela todas estas coisas que em breve devem acontecer, as quais estão contidas no livro do Apocalipse, nestes símbolos apocalípticos, os quais devem ser compreendidos para poder entender as grandes profecias do tempo final. As grandes profecias da Bíblia. Agora, diz, bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras desta profecia. Há uma bênção, uma bem-aventurança grande em estar lendo e estar escutando as palavras dessa profecia apocalíptica que Jesus Cristo envia por meio do seu anjo. E vejam vocês, a João, o apóstolo, deu esta revelação apocalíptica nestes símbolos apocalípticos. E aí estão contidas todas as coisas que hão de acontecer neste planeta Terra. E quem é este anjo que deu a João apóstolo essas grandes profecias das coisas que hão de acontecer? Os profetas são os que profetizam as coisas que hão de acontecer. Este anjo é um profeta. O último profeta de Jesus Cristo é um profeta dispensacional, o qual, em espírito, deu a João
o livro do Apocalipse, esta revelação apocalíptica de todas essas coisas que hão de acontecer de Cristo até aqui, até este tempo final. Por isso é que encontramos que nos fala, neste livro do Apocalipse, nos fala da ressurreição dos mortos, nos fala do glorioso reino milenial de Cristo, também nos fala da vinda de Cristo, nos fala das grandes profecias da Bíblia, correspondentes ao tempo final, e também nos fala das profecias, das coisas que iam acontecer em tempos passados, as quais já se cumpriram. Por isso encontraremos no livro do Apocalipse coisas habladas, por isso encontraremos no livro do Apocalipse coisas faladas, das quais Jesus Cristo também falou, e falou também o profeta Daniel. Por exemplo, temos os 10 reis que dão seu poder e autoridade à besta, dos quais fala o profeta Daniel, no capítulo 2, versículo 1 ao 45, onde o rei Nabucodonosor viu uma estátua, a qual representa o império dos gentios. Sua cabeça era de ouro, seu peito e seus braços de prata, seu ventre e suas coxas de bronze, suas pernas de ferro e seus pés de ferro e de barro. Essa estátua representa o reino dos gentios, começando desde Nabucodonosor e terminando no último dia com o reino do anticristo. A cabeça de ouro representa o Império Babilônico pelo rei Nabucodonosor, que era o rei desse tempo. Em seguida, o peito e os braços de prata representam o Império Medo-Persa. Em seguida, o ventre e as coxas de bronze representam o Império da Grécia, com Alexandre o Grande. Em seguida, as pernas de ferro é o Império Romano, os pés de ferro e de barro é o reino do anticristo, que está composto de 10 reis que darão seu poder e sua autoridade à besta, pois são os pés de ferro e de barro que têm esses pés, 10 dedos, 5 dedos em cada pé. E agora vejam vocês como no livro do Apocalipse nos fala também disto mesmo que falou o profeta Daniel. Por quê? Por quê? Porque o livro do Apocalipse contém as grandes profecias da Bíblia. Aí estão todas condensadas nestes símbolos apocalípticos que o anjo de Jesus deu ao apóstolo São João. Este anjo é um profeta, o profeta da dispensação do reino, o qual ministrou a João o apóstolo estas grandes profecias da Bíblia. E ainda sem vir ainda a esta terra, em carne humana, já estava dando a João Apóstolo esta revelação destas grandes coisas que hão de acontecer neste planeta Terra, das quais já muitas aconteceram de Cristo até aqui, e agora corresponde ao cumprimento das profecias da Bíblia, contidas também no livro do Apocalipse, correspondentes ao último dia. Agora, qual é o último dia? O último dia, conforme a Escritura, é o 7º milênio, porque um dia diante do Senhor é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Nos diz o apóstolo São Pedro em sua segunda carta, capítulo 3, versículo 8. E também o profeta Moisés, no Salmo 90 e versículo 4, dá testemunho de que um dia diante do Senhor é como 1000 anos para nós, os humanos. E o que são então os últimos dias? Porque, vejam vocês, o apóstolo São Paulo, falando em sua carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao 2, diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Quando? Diz, nestes últimos dias. E já transcorreram de Cristo até aqui
2000 anos aproximadamente, e São Paulo está dizendo que Deus falou por meio do seu Filho nos últimos dias e transcorreram 2000 anos aproximadamente. E como pode ser? Que sejam os últimos dias, os dias em que Cristo está pregando e transcorreram 2000 anos de lá, daquele tempo para este tempo? Se equivocaria São Paulo em dizer que aqueles eram os últimos dias e na realidade não eram? São Paulo não se equivocou. Dentro de uns momentos veremos que São Paulo não se equivocou. Eram os últimos dias, os dias em que Jesus Cristo estava pregando. E agora, vejamos o que diz também o apóstolo São Pedro sobre os últimos dias no livro de Atos, capítulo 2, quando 120 pessoas, incluindo os apóstolos de Jesus Cristo e a Virgem Maria e demais discípulos próximos a Jesus Cristo estavam no dia de Pentecoste esperando a vinda do Espírito Santo. E no dia de Pentecoste veio o Espírito Santo sobre 120 pessoas que o estavam esperando ali. Já levavam 10 dias ali esperando a vinda do Espírito Santo e foram cheios do Espírito Santo. Um vento forte encheu toda a casa e foram cheios do Espírito de Deus. E ali nasceram de novo 120 pessoas. Cristo tinha falado do novo nascimento a Nicodemos. Disse que era necessário nascer de novo, porque quem não nascesse de novo não podia ver o reino de Deus. Quem não nascesse da água e do Espírito não entraria no reino de Deus. E agora, os discípulos de Jesus Cristo ainda não tinham nascido de novo, porque não tinha vindo o Espírito Santo sobre os discípulos de Jesus Cristo. Por isso, Jesus Cristo disse: convém que eu me vá para que possa vir o Espírito Santo, porque se eu não for, ele não pode vir. E onde estava então o Espírito Santo? Estava dentro de Jesus. E agora viria o Espírito Santo depois da partida de Cristo ao céu, onde ele se sentaria no trono de Deus no céu para fazer intercessão por cada pessoa que tem seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação do mundo. E agora estavam 120 pessoas crentes em Cristo, que tinham crido no sacrifício de Cristo, o tinham recebido como seu Salvador, tinham lavado seus pecados no sangue de Cristo e agora estavam no dia de Pentecoste, lá no monte, lá no aposento alto em Jerusalém, estavam esperando a vinda do Espírito Santo, ou seja, estavam esperando que viesse o Espírito de Deus para que produzisse neles o novo nascimento. E chegou o Espírito Santo no dia de Pentecoste e foram cheios do Espírito Santo. E nasceram de novo os primeiros 120 crentes em Jesus Cristo. Daí em diante, nasceram de novo milhões de seres humanos que creram em Cristo como seu Salvador, o receberam nas suas almas como seu Salvador, lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam o Espírito de Cristo e, consequentemente, receberam um novo nascimento. Nasceram no reino de Deus. Entraram no reino de Deus. Essa é a única forma de entrar ao reino de Deus. E agora, as pessoas que estavam escutando estes 120 que tinham recebido o Espírito de Deus, os escutavam falar as maravilhas de Deus e os entendiam, os escutavam no próprio idioma em que tinham nascido todas essas outras pessoas que tinham vindo de outras nações, mesmo que fossem hebreus, e falavam outros idiomas também, mesmo que também falavam o hebraico, mas também falavam o idioma da nação onde tinham nascido, e agora escutam esses 120 discípulos de Jesus Cristo, cheios do Espírito de Deus, falando as maravilhas de Deus em outros idiomas. Ou seja, que ali se estava falando uns quantos idiomas, vários idiomas, por estes 120 que tinham recebido o Espírito de Cristo. E agora essas pessoas dizem: não são todos estes que falam galileus? Como nós os escutamos falar em nossa própria língua, na qual nós nascemos? E estavam maravilhados do que ali estava acontecendo, porque estavam falando as maravilhas de Deus em outros idiomas. O Espírito de Deus era o intérprete ali.
E agora, sempre que Deus está cumprindo o que Ele prometeu, ali estava cumprindo a vinda do Espírito Santo como Deus tinha prometido, mas nunca faltam os zombadores quando Deus está cumprindo as suas promessas. As promessas divinas sempre são cumpridas. Há um grupo que zomba do que Deus está fazendo e há outro grupo que crê no que Deus está fazendo. O importante é ser do grupo que crê no que Deus está cumprindo. E que outros zombem. E lá eles obterão os resultados disso, que será o juízo divino sobre eles, a condenação eterna, ou seja, serão tirados da existência de sobre a face da terra conforme as Escrituras. Deixarão de existir, mas os que creem com toda a sua alma no que Deus prometeu, tem a promessa de viver eternamente com Cristo. E isso é importante. De nada serve a uma pessoa viver neste mundo, se tornar um homem importante ou uma mulher importante e ser uma pessoa rica em bens materiais e depois perder sua alma. De nada lhe serve. A vida terrena é temporária. Agora, o importante é obter a bênção de Deus e obter assim a vida eterna para viver por toda a eternidade com o nosso Deus, com o nosso Senhor Jesus Cristo no reino de Deus. Cristo disse: buscai primeiramente o reino de Deus e sua justiça. Isso é o mais importante para todo ser humano, mesmo que nem todo ser humano compreende assim. Mas essa é a realidade. Isso é o mais importante para todo ser humano. E agora, quando estão ali zombando alguns e dizendo, estão embriagados, ou seja, estão bêbados, Pedro se pôs em pé, diz no livro de Atos, capítulo 2, versículo 14 em diante, diz: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo a terceira hora do dia, ou seja, de 8 a 9 da manhã. Essa é a terceira hora do dia. A primeira hora do dia é de 6 a 7 da manhã. A segunda hora do dia é de 7 a 8 da manhã. E a terceira hora do dia é de 8 a 9 da manhã. E agora, nesta terceira hora, Pedro está pregando essa poderosa mensagem e diz: mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Os levou às profecias correspondentes a este tempo, dadas pelo profeta Joel, fazia muitíssimos anos. E o que Deus prometeu, Ele cumpre no tempo assinalado por Deus. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias. Quando? Nos últimos dias. Nos últimos dias, diz Deus, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias e profetizarão. Para quando Deus disse, por meio do profeta Joel, que derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, disse que seria para os últimos dias. E tinham começado os últimos dias desde que Cristo estava na terra. Quando Cristo esteve pregando, já se estava vivendo nos últimos dias. Quando receberam o Espírito Santo no dia de Pentecostes, já estava-se nos últimos dias também. Agora vejam vocês, o que são então os últimos dias? Pois Deus, desde aquele tempo, está derramando do seu Espírito sobre toda a carne, sobre toda pessoa que crê em Cristo como seu Salvador, se arrepende dos seus pecados, lava seus pecados no sangue de Cristo e recebe o Espírito de Cristo. São milhões
milhões de seres humanos, os que receberam o Espírito de Cristo desde o dia de Pentecoste até aqui. Por quê? Porque desde o dia de Jesus até aqui, estamos vivendo nos últimos dias. E então, o que são os últimos dias? Se já vão 2000 anos e ainda não acabaram os últimos dias, um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Um dia diante de Deus para os seres humanos são 1000 anos. Quando Jesus tinha de 4 a 7 anos de idade, começou o quinto milênio. E aí começaram os últimos dias. Porque os últimos dias são os últimos milênios, que são o quinto milênio, sexto milênio e sétimo milênio. Vem que não há nenhuma contradição na Bíblia. Os últimos dias já tinham começado quando Jesus estava pregando na terra, e quando receberam o Espírito Santo, 120 pessoas também já estavam vivendo nos últimos dias e ainda estamos vivendo nos últimos dias. Porque são os últimos milênios, o quinto milênio, o sexto milênio e sétimo milênio. Se acrescentarmos ao calendário os anos de atraso que tem, já estamos no sétimo milênio, que é o terceiro dos 3 últimos dias, assim como os 3 últimos dias da semana, da nossa semana, são o quinto dia, que é a quinta-feira, o sexto dia, que é sexta-feira, e o sétimo dia, que é o sábado. Assim também, os últimos dias diante de Deus para os seres humanos são o quinto milênio, o sexto milênio e o sétimo milênio. Por isso é que Deus ainda está derramando do seu Espírito sobre toda a carne que se arrepende e o recebe como seu Salvador. Mas algum dia deixará de derramar do seu Espírito Santo sobre os gentios, porque se fechará a porta da misericórdia quando Cristo sair do trono de intercessão no céu. Agora, todos os gentios têm que aproveitar este lapso de tempo curto que resta ainda, onde Deus ainda está derramando do seu Espírito Santo sobre todas as pessoas que recebem a Cristo como seu Salvador, lavando seus pecados no sangue de Cristo. E assim se efetua na pessoa o novo nascimento do qual Cristo falou a Nicodemos. E assim a pessoa obtém um corpo teofânico da sexta dimensão, e se a pessoa morre fisicamente, vai viver no paraíso, que é a sexta dimensão, nesse corpo teofânico. E para o último dia, há uma profecia muito grande dada pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo, e se encontra em São João, capítulo 6, versículo 39 ao 40, e diz da seguinte maneira: e essa é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Para quando Cristo prometeu efetuar a ressurreição daqueles que o Pai lhe deu, diz que será para que dia? Para o último dia. Mas o ressuscite no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Quando? No último dia. Será que ele ressuscitará todos os crentes nele que partiram. E os que estamos vivos seremos transformados quando os mortos em Cristo ressuscitarem no último dia. E qual é o último dia diante de Deus? Esse é o sétimo milênio para os seres humanos, que é o terceiro milênio dos 3 últimos milênios. O terceiro dos últimos milênios é o último dia diante de Deus, mas para nós é 1000 anos, um milênio. Esse é o milênio do qual Cristo fala aqui. É chamado também em outras escrituras o dia do Senhor, ou dia de Jeová. Esse é o tempo
no qual Cristo estará chamando e juntando os seus últimos escolhidos com a grande voz de trombeta e os estará juntando no seu corpo místico de crentes, que é a sua igreja. E estará preparando-os para serem transformados e raptados neste tempo final. Pois diz a Escritura que a final trombeta será a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos. São Paulo falando em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 49 em diante, diz: e assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Ou seja, que seremos a imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo, que é o segundo Adão. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Ou seja, não podemos continuar vivendo por toda a eternidade com este corpo físico, porque é mortal, corruptível e temporário. Eis que vos digo um mistério. É um dos grandes mistérios de Deus. Diz, na verdade, nem todos dormiremos, ou seja, nem todos vamos morrer. Mas todos seremos transformados. Ou seja, que todos vamos ter um corpo eterno, todos os crentes em nosso amado Senhor Jesus Cristo, que lavamos nossos pecados no sangue de Cristo e recebemos seu Espírito Santo. E, consequentemente, recebemos o novo nascimento. E agora, diz, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar a última trombeta, pois a trombeta soará. Este é um dos mistérios do reino de Deus de São Paulo. Essa trombeta final que soa no último dia, vamos ver através da Escritura o que é essa trombeta final. Porque diz: pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Daí em diante, não haverá mais morte para os filhos e filhas de Deus, porque já estaremos com um corpo eterno, um corpo glorificado, igual ao do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, esta ressurreição para os mortos em Cristo é para o último dia, como disse Jesus em São João capítulo 6, versículos 39 ao 40. E, consequentemente, essa trombeta final é também para o último dia, que é o sétimo milênio. E a transformação de nós, os que vivemos, que é depois que os mortos em Cristo ressuscitarem, é também para o último dia, ou seja, o sétimo milênio. Agora, em que ano? Esperem que ocorra a ressurreição dos mortos em Cristo e a transformação de nós, os que vivemos, e então veremos em que ano do sétimo milênio se efetuaria essa ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos em Cristo. E agora é muito importante escutar no último dia, ou seja, no sétimo milênio, essa trombeta final, ou grande voz de trombeta. Porque essa trombeta final é a que chama e junta a todos os escolhidos de Deus no último dia. Jesus disse em São Mateus capítulo 24, versículo 31, e ele enviará os seus anjos com grande voz de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos
Essa grande voz de trombeta é a que vem chamando e juntando todos os escolhidos de Deus antes da ressurreição dos mortos e da transformação de nós, os que vivemos. Vem chamando e juntando os escolhidos de Deus para quê? Para dar a fé, para serem transformados e raptados neste tempo final. E agora, o que é essa trombeta final, ou grande voz de trombeta? Vejamos em Apocalipse, capítulo 1, e versículo 10 ao 11, o que diz São João que escutou. E aí veremos essa grande voz de trombeta e veremos o que é essa grande voz de trombeta. Diz: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Quem é o Alfa e o Ômega? Quem é o primeiro e o último? Nosso amado Senhor Jesus Cristo. É a voz do nosso amado Senhor Jesus Cristo nos dando sua mensagem final no último dia, ou seja, no 7º milênio. E sua mensagem final, prometida através da palavra de Deus para o povo de Deus, é a mensagem do Evangelho do Reino para a dispensação do reino, que é a dispensação que corresponde ao 7º milênio. É a voz de Cristo falando ao seu povo, aos seus filhos no último dia, ou seja, no 7º milênio. E agora, que coisas estará falando Cristo ao seu povo no último dia? Em Apocalipse capítulo 4 encontramos novamente a voz de Cristo como uma trombeta falando, diz, Apocalipse 4 versículo 1 diz: depois dessas coisas olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi como de som de trombeta falando comigo disse: sobe para aqui e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. A voz de Cristo, essa grande voz de trombeta, promete nos revelar todas as coisas que hão de acontecer depois das que já aconteceram durante as 7 etapas da Igreja Gentia. Aqui temos um diagrama da Igreja de Jesus Cristo, onde podemos ver as diferentes etapas pelas quais passou a Igreja de Jesus Cristo de era em era. Temos na parte mais baixa o tempo dos apóstolos. Em seguida temos a primeira era da Igreja Gentia, que se cumpriu na Ásia Menor, e o seu mensageiro foi o apóstolo São Paulo, o apóstolo aos gentios. Em seguida temos a segunda etapa entre os gentios da Igreja de Jesus Cristo, a qual se cumpriu na França, e seu mensageiro foi Irineu. Em seguida temos a terceira etapa da Igreja de Jesus Cristo entre os gentios, a qual se cumpriu na França e na Hungria, e seu mensageiro foi Martim. Em seguida temos a quarta etapa da Igreja de Jesus Cristo entre os gentios, a qual se cumpriu na Irlanda e na Escócia, e seu mensageiro foi Colombo. Em seguida temos a quinta etapa da Igreja de Jesus Cristo, a qual se cumpriu na Alemanha, e seu mensageiro foi Lutero. Em seguida temos a sexta etapa da Igreja de Jesus Cristo entre os gentios, a qual se cumpriu na Inglaterra, e seu mensageiro foi Wesley. Em seguida temos a sétima etapa da Igreja de Jesus Cristo, a qual se cumpriu na América do Norte, e seu mensageiro foi o reverendo William Branham. Encontramos que a Igreja, durante estas 7 etapas, teve
três grandes territórios, três territórios importantes, onde se cumpriram essas 7 etapas da Igreja de Jesus Cristo. O primeiro foi a Ásia Menor, o segundo território foi a Europa, e o terceiro território foi a América do Norte. E agora, onde estará Jesus Cristo manifestado no último dia, falando à sua igreja, ao seu povo, e revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer? O território corresponde à Era da Pedra Angular, porque é na Era da Pedra Angular onde ele estará falando à sua igreja e onde ele diz: sobe aqui e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Assim como falou por meio de cada mensageiro que enviou à sua igreja nas 7 eras, na Era da Pedra Angular, estará falando por meio do seu anjo mensageiro todas essas coisas que em breve devem acontecer. E o território é a América Latina e o Caribe. Este é o território ao qual Jesus Cristo envia o seu anjo para testificar todas essas coisas que em breve devem acontecer. E assim, os filhos e filhas de Deus serem chamados e juntados e obterem o conhecimento de todas essas coisas que em breve devem acontecer, e assim obterem o conhecimento destes grandes mistérios ou estas grandes profecias da Bíblia que, neste tempo final, estariam se cumprindo. Agora, por meio de quem nos estará falando todas essas coisas? Diz Apocalipse capítulo 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. A quem enviou? Ao seu anjo mensageiro. Para quê? Para dar testemunho destas coisas. De que coisas? Destas coisas que em breve devem acontecer. É um mensageiro enviado por Jesus Cristo para todas as igrejas, para todas as nações, para todos os seres humanos, e assim, por meio desse anjo mensageiro, vem a revelação divina das grandes profecias bíblicas correspondentes ao último dia, que devem ser cumpridas no meio dos seres humanos. Apocalipse capítulo 22, versículo 6 em diante diz: e disse-me o anjo, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. A quem enviou? Para revelar estas coisas que em breve devem acontecer, diz que enviou o seu anjo mensageiro. Toda pessoa que no último dia quiser saber, quiser conhecer as coisas que em breve devem acontecer conforme as grandes profecias da Bíblia, busca esse anjo mensageiro e escuta através dele a sua mensagem, porque com essa mensagem ele vem revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer, e assim a pessoa obtém o conhecimento destas grandes profecias da Bíblia correspondentes a este tempo final. Agora vimos a quem Deus envia, a quem Jesus Cristo envia para dar testemunho das grandes profecias da Bíblia que devem ser cumpridas neste tempo final, e também das que já se cumpriram durante estes 2000 anos que transcorreram. E agora encontrar esse anjo é muito importante para os seres humanos, porque por meio dele é que se poderá obter o conhecimento correto de todas estas grandes profecias correspondentes ao último dia. De outra forma, as pessoas estarão tentando interpretar essas grandes profecias, tentando adivinhar o significado delas, quando Jesus Cristo disse: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos certificar estas coisas nas igrejas.
Para que tentar obter uma ideia do que diz as grandes profecias do último dia, quando podemos obter o verdadeiro conhecimento dessas grandes profecias do último dia? Como? Escutando a voz de Cristo, essa grande voz de trombeta que é a voz de Cristo falando no último dia por meio do seu anjo mensageiro, que é o último profeta que Jesus Cristo envia à sua igreja para dar testemunho de todas estas coisas que em breve devem acontecer neste planeta Terra. E agora, onde o encontraremos? Onde encontramos os 7 anjos mensageiros das 7 eras? Os encontramos na igreja do Senhor Jesus Cristo, na era que correspondeu viver cada um deles. E onde encontraremos o anjo de Jesus Cristo no último dia? O encontraremos na era da pedra angular, que é a era que lhe corresponde para viver nessa era e trazer a palavra de Cristo para essa era e revelar todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E agora, em que território encontraremos esse anjo mensageiro? Assim como encontramos cada anjo mensageiro no território onde se cumpriu a era em que Deus os enviou, assim encontraremos o anjo mensageiro de Jesus Cristo na era da pedra angular, no território onde se estiver cumprindo a era da pedra angular. E esse território é a América Latina e o Caribe. Agora, nos diz a Escritura que são bem-aventurados os que leem e os que escutam as palavras dessa profecia. Vem? Este livro do Apocalipse é a palavra profética que foi dada a João, o apóstolo, pelo anjo do Senhor Jesus Cristo nesta forma simbólica. E ele, a igreja de Jesus Cristo no último dia, estará revelando o significado destas profecias que estão em símbolos aqui no Apocalipse. Estará abrindo esses mistérios proféticos que encontramos em símbolos aqui no livro do Apocalipse, pois ele os deu a João o apóstolo em símbolos, mas para o último dia, esse anjo estará em carne humana manifestado e, consequentemente, estará falando ao povo de Deus na forma humana e estará revelando a todos os filhos e filhas de Deus todas essas coisas que em breve devem acontecer no último dia na era da pedra angular, e lhes estará mostrando por meio do livro do Apocalipse todas estas coisas, pois lhes estará abrindo estes mistérios bíblicos do Apocalipse e estará revelando assim estas grandes profecias bíblicas correspondentes a este tempo final, as quais estão no livro do Apocalipse, porque o livro do Apocalipse recolhe todas as profecias do Antigo Testamento e do Novo Testamento e as condensa nesse livro do Apocalipse. E agora vimos que este anjo mensageiro de Jesus Cristo vem dando testemunho de todas estas coisas que em breve devem acontecer. A voz de Cristo, essa grande voz de trombeta, estará nele e estará falando por meio dele. E assim, os filhos e filhas de Deus estarão escutando a voz de Cristo, essa grande voz de trombeta, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Essa é a grande voz de trombeta, trombeta final, que São Paulo diz que soará antes da ressurreição dos mortos em Cristo e da transformação de nós, os que vivemos. Essa é a grande voz de trombeta que estarão escutando todos os filhos de Deus e assim estarão obtendo o conhecimento de todos estes grandes mistérios contidos nas grandes profecias bíblicas que correspondem a este tempo final. E agora, este anjo mensageiro, sendo um profeta, é o profeta da dispensação do reino, que é a 7ª dispensação, e, consequentemente, vem com a mensagem da dispensação do reino, que é a mensagem do Evangelho do reino.
E por meio desse mensageiro, Cristo estará falando essa mensagem do Evangelho do Reino. E essa mensagem do Evangelho do Reino será a voz de Cristo, essa grande voz de trombeta, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. É a grande voz de trombeta do Evangelho do Reino nos revelando o maior mistério de todos os mistérios, o mistério da segunda vinda de Cristo com seus anjos. Esse é o maior mistério de todos os mistérios da Bíblia, prometido para ser cumprido e ser revelado a todos os filhos de Deus no último dia. E Cristo, por meio do seu anjo mensageiro, será quem estará nos revelando o mistério da sua vinda no último dia. A única esperança que há para a raça humana, para todo ser humano, é a segunda vinda de Cristo. Não há outra esperança para a raça humana. Com a segunda vinda de Cristo é que os mortos em Cristo ressuscitarão em corpos eternos e nós, os que vivemos, seremos transformados. Na parábola das 10 virgens, encontramos que a única esperança que havia para as 10 virgens era a segunda vinda de Cristo. E as que tinham azeite se levantaram e prepararam suas lâmpadas. E as que não tinham azeite disseram às prudentes: dá-nos do vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. As prudentes disseram: ide e comprai para vós azeite, para que não falte a nós e a vós também. Vejamos o que aconteceu. Em Mateus 25, são Mateus 25, versículos 10 ao 13. Aí temos o desenlace. Diz: e tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Ou seja que as virgens prudentes, as quais são as pessoas que creram em Cristo como seu Salvador e lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam o seu Espírito e, consequentemente, nasceram de novo, são as pessoas que entrarão com Cristo às bodas do Cordeiro e se fechará a porta da misericórdia e já não haverá mais oportunidade para a salvação. Em seguida virão também as virgens insensatas, batendo a porta e pedindo que abra a porta para entrar às bodas com Cristo, mas já será muito tarde e terão então que passar pela grande tribulação, onde será o choro e o ranger de dentes. E as virgens prudentes irão com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro no céu, à casa de nosso Pai Celestial. E todos estaremos com um corpo novo, corpo eterno. Um corpo igual ao do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Um corpo glorificado e eterno, o qual permanecerá jovem por toda a eternidade, representando de 18 a 21 anos por toda a eternidade. Esse será o corpo que terá cada filho e filha de Deus, redimido pelo sangue do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Esse é o corpo que receberemos quando formos transformados e os mortos em Cristo tiverem ressuscitado em corpos eternos. E assim seremos todos iguais a Jesus Cristo, nosso irmão mais velho. Ele é nosso irmão mais velho. Ele é o princípio dessa nova criação, da criação de Deus, conforme a Apocalipse capítulo 3 e versículo 14. Agora, estivemos vendo as principais grandes profecias da Bíblia. Vejam vocês, para o último dia, estivemos vendo a maior profecia de todas, que é a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Cristo falando da vinda do Filho do Homem com seus anjos em São Mateus capítulo 16, disse da seguinte maneira: recordem que
Os profetas do Antigo Testamento falaram, profetizaram da segunda vinda de Cristo, como também tinham profetizado da primeira vinda de Cristo. Também os apóstolos profetizaram da segunda vinda de Cristo e o próprio Jesus Cristo falou da segunda vinda também. E agora, vejam como falou Cristo da vinda do Filho do Homem em São Mateus capítulo 16, versículo 27 ao 28, dizendo: Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Ou seja, que este tempo no qual vivemos é o tempo para a vinda do Filho do Homem com seus anjos, para dar a recompensa a cada pessoa. Assim que cada pessoa que vive neste planeta Terra receberá a recompensa que lhe corresponde. Se não serviu a Cristo e não estiver servindo a Cristo, receberá a recompensa da grande tribulação, onde os juízos divinos serão derramados sobre a raça humana. Se for um crente em Cristo nascido de novo, receberá a transformação do seu corpo no último dia. E se morreu o seu corpo físico, será ressuscitado em um corpo eterno e glorioso, à imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, no Monte da Transfiguração, Cristo levou Pedro, Tiago e João, seu irmão, se transfigurou diante deles no capítulo 17 de São Mateus. Seu rosto resplandeceu como o sol, suas vestes se tornaram resplandecentes como a luz, e apareceram Moisés e Elias ao lado do Senhor, um a cada lado, falando com ele da sua partida a Jerusalém. Porque a vinda do reino de Deus é com seus anjos, com Moisés e Elias, porque Cristo disse que o Filho do Homem virá com seus anjos, e então recompensará cada um segundo as suas obras, e seus anjos são Moisés e Elias. Os ministérios de Moisés e Elias estarão se repetindo no último dia, na vinda do Filho do Homem com seus anjos, que é a vinda do Filho do Homem no reino do seu Pai. E agora, vejam vocês como ali em miniatura está tudo o que estará acontecendo no último dia na vinda do reino de Deus, em cumprimento às grandes profecias bíblicas para o último dia. Em São Mateus capítulo 24, perguntam os discípulos de Jesus Cristo sobre sua vinda. Vejam aqui, São Mateus 24, versículos 1 ao 3 diz: Saindo do templo, Jesus ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos. Se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Ele, porém, lhes perguntou: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? E estão pedindo aqui o sinal da vinda do Filho do Homem e do fim do século, e também o sinal da destruição de Jerusalém. Em seguida, Cristo disse aos seus discípulos: quando vocês virem Jerusalém cercada de exércitos, saibam que chegou seu fim. Chegou o tempo da sua destruição. E 2 ou 3 anos antes do ano 70, Jerusalém foi rodeada, foi cercada pelo exército romano do general romano Tito, o qual teve Jerusalém cercada por algum tempo, 2 ou 3 anos, e em seguida entrou em Jerusalém
destruiu os edifícios do templo e não ficou pedra sobre pedra que não foi derrubada, conforme a profecia do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Em seguida, encontramos que o povo hebreu, daí em diante, foi passando por graves perseguições, porque já não tinha templo onde oferecer o sacrifício pelo pecado a Deus e, consequentemente, os pecados do povo hebreu eram vistos por Deus porque nem tinham o sacrifício que ofereciam no templo, já não tinha templo e o sacrifício do Cordeiro de Deus, de Jesus Cristo, tinham rejeitado. Portanto, os pecados do povo hebreu eram vistos por Deus e a recompensa do pecado é morte. E vejam vocês como o povo hebreu foi perseguido por estes 2000 anos aproximadamente. A morte, por quê? Porque a recompensa do pecado é a morte, porquanto os pecados deles estiveram sendo vistos por Deus, porque não tem nem sacrifício, nem templo, e nem tampouco tem o sacrifício de Cristo, porque o rejeitaram, tiveram que estar pagando as consequências de estarem descobertos seus pecados diante da presença de Deus. Agora, podemos ver como as profecias, as grandes profecias da Bíblia se cumprem. E não há ninguém que possa impedir que se cumpram essas grandes profecias. E agora, a profecia do sinal da sua vinda e do fim do século. Em São Mateus capítulo 24, versículos 30 ao 31, diz: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Diz que no céu será mostrado o sinal do Filho do Homem. E a vinda do Filho do Homem é com seus anjos, e agora, como sinal da vinda do Filho do Homem à terra, Deus mostrará no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e será visto no céu o sinal do Filho do Homem. Diz: e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Em 28 de fevereiro de 1963, foi tirada esta foto desta nuvem sobre os céus do Arizona, a 26 milhas de altura, com um tamanho de 30 milhas de largura essa nuvem, a uma altura onde não podem se formar nuvens porque não há umidade, e onde não viajam os aviões, e não estavam viajando aviões ou foguetes, tampouco por este lugar nesse dia. E, consequentemente, foi uma nuvem misteriosa, foi um mistério a aparição desta nuvem. Agora, qual é o mistério dessa nuvem? No céu, em 28 de fevereiro de 1963, o precursor da segunda vinda de Cristo, o reverendo William Branham, norte-americano, diz sobre essa nuvem, e notaram que disse que um desses anjos era muito diferente. Se refere a esta nuvem porque essa nuvem está formada por anjos em seus corpos teofânicos, ou seja, corpos da sexta dimensão, de outra dimensão. Estes anjos são os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, e outro anjo que era diferente dos demais. Aqui estão os anjos voando, e aqui está o anjo que era diferente dos demais. E aqui estão os outros anjos das 7 eras da igreja gentia. Todos estão em seus corpos teofânicos, formando aí o rosto do Senhor.
E agora continuamos lendo o que disse o precursor da segunda vinda de Cristo diz. Estavam em uma constelação com 13 a cada lado e um acima. E o que estava ao meu lado, contando da esquerda para a direita, esse seria o sétimo anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os demais. Lhes disse que tinha o peito assim robusto e estava voando para o Oriente. Lhes disse também que me levantou, me elevou. Esse anjo que era diferente dos demais foi quem o tirou da terra e o levou em corpo teofânico e o colocou nessa nuvem formada por anjos de Deus, pelos mensageiros de Deus. Agora, aqui está. Era quem tinha o sétimo selo, o qual mantive como uma pergunta em minha mente toda a minha vida. Os outros selos significaram muito para mim desde pronto, mas vocês não imaginam o que significou este sétimo. Agora, aqui temos 8 anjos mensageiros de Deus. 7 anjos são os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentia, e o outro anjo, que era diferente dos demais, é Cristo em seu corpo teofânico, quem tem o sétimo selo, e para ele cumprir o sétimo selo, ou seja, sua vinda à terra, aqui a terra, vir com seus anjos, vir com os ministérios de Moisés e Elias e soar a grande voz de trombeta e chamar e juntar a todos os seus escolhidos. Para isso, assim como os 7 anjos mensageiros das 7 eras, que aparecem aqui em seus corpos teofânicos, tiveram que vir em carne humana à terra, no tempo assinalado por Deus para eles, e a era assinalada por Deus para eles, e por meio deles esteve manifestado Cristo, chamando e juntando os seus escolhidos em cada era, como bom pastor chamando suas ovelhas no aprisco de Deus, que é a igreja de Jesus Cristo, para o sétimo selo se cumprir, ou seja, a vinda de Cristo se cumprir. Esse anjo que era diferente dos demais, o qual é Cristo, o anjo forte que desce do céu, em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante, para ele cumprir o sétimo selo, ele tem que vir em carne humana no último dia. Tem que se manifestar em carne humana no último dia em um profeta. E o único profeta que há para o último dia é o profeta da dispensação do reino e da era da pedra angular, que é o anjo do Senhor Jesus Cristo. Disse o precursor da segunda vinda de Cristo, falando sobre também do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, que é a vinda de Cristo. Cristo vindo, diz na página 277, diz: pedimos que o Espírito Santo venha agora mesmo, o cavaleiro do verdadeiro cavalo branco, enquanto o seu espírito, o Espírito de Cristo, entre em confrontação com o anticristo e ele chame os seus. Quem é o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19? É o Espírito Santo, Cristo, em Espírito Santo. E agora, para cumprir sua vinda, para vir à sua igreja e no meio da sua igreja, o que ele tem que fazer neste tempo final? Disse o precursor da segunda vinda de Cristo, na página 256 do livro dos selos em espanhol. Mas quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Será o verbo, a palavra encarnada em um homem deste tempo final. Será a palavra, o verbo encarnado no anjo do Senhor Jesus Cristo, através do qual Cristo estará nos dando testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. É por meio do seu anjo mensageiro que Cristo nos revela todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final.
é por meio do seu anjo mensageiro que Cristo nos revela as grandes profecias da Bíblia correspondentes a este tempo final. Nos abre o mistério dessas grandes profecias e nos mostra assim o cumprimento delas à medida que vão sendo cumpridas, e assim vamos recebendo as bênçãos de Cristo prometidas para este tempo final. E agora, o território no qual Cristo estará manifestado em seu anjo mensageiro no último dia, dissemos que é a América Latina e o Caribe, assim como Cristo esteve manifestado nas eras passadas, no anjo mensageiro de cada era no território, onde Deus enviou cada anjo mensageiro de cada era, e esteve falando por meio de cada um desses anjos mensageiros. E agora, é para os latino-americanos e caribenhos a bênção final de Jesus Cristo, a bênção correspondente à era da pedra angular, onde Cristo estará manifestado em seu anjo mensageiro, nos falando com essa grande voz de trombeta e nos revelando todos estes mistérios das grandes profecias da Bíblia correspondentes a este tempo final. E assim estaremos obtendo conhecimento das grandes profecias da Bíblia e o significado e cumprimento destas grandes profecias da Bíblia, as quais para o último dia estarão sendo cumpridas, as que correspondem a este tempo final. E a maior de todas as profecias da Bíblia é a profecia da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Essa é a profecia da segunda vinda de Cristo como o leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação. E essa profecia é para ser cumprida no Ocidente, que é o continente americano. Na América Latina e o Caribe, os latino-americanos e caribenhos estarão vendo a vinda deste anjo que era diferente dos demais, a vinda do anjo do pacto, que é Jesus Cristo, vindo em Espírito Santo manifestado em seu anjo mensageiro e nos falando todas essas coisas que em breve devem acontecer. E assim é como a grande voz de trombeta, ou trombeta final, os escolhidos de Deus a estarão escutando neste tempo final na América Latina e o Caribe, e estarão sendo chamados e juntados e preparados para serem transformados e raptados neste tempo final. A bênção de Deus, a bênção de Cristo para o último dia, cai na América Latina e o Caribe, onde se cumpre a era da pedra angular, que é a era que representa o lugar santíssimo do templo que está no céu. E foi representada essa era no lugar santíssimo do templo que Moisés construiu e do templo que Salomão construiu. Onde estava o lugar santíssimo de ambos os templos? Estava no Ocidente. E onde está o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo? No Ocidente, ou seja, na América Latina e o Caribe. Essa é a era da pedra angular, a era do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Agora podemos ver no que se baseava a sabedoria de Salomão, em que pôde construir um templo que representava o templo que está no céu. E agora Cristo disse, eis aqui um maior que Salomão, e este maior que Salomão, o qual é Cristo, esteve construindo um templo espiritual, que é a sua igreja. E com essa sabedoria divina com a qual foi construído o templo que está no céu, Cristo esteve construindo o templo espiritual para Deus, o qual é a sua igreja. E neste tempo final, está construindo o lugar santíssimo deste templo espiritual, onde Deus estará manifestado em toda a sua plenitude neste último dia, assim como esteve manifestado no tabernáculo de Moisés e templo de Salomão, onde? No lugar santíssimo de ambos os templos. Assim como está manifestado no céu, no templo que está no céu, onde? No lugar santíssimo do templo que está no céu. Ali está o seu trono. E agora, no templo espiritual de Cristo,
Deus estará em toda a sua plenitude manifestado neste último dia. E esse é o lugar onde estará este anjo que era diferente dos demais, manifestado neste tempo final. Este anjo que era diferente dos demais, o qual é Cristo, virá à sua igreja, ao seu templo, na era da pedra angular e dispensação do reino manifestado em carne humana, em seu anjo mensageiro, e estará nos revelando por meio do seu anjo mensageiro todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final. E estará nos mostrando a bênção tão grande que nos deu aos latino-americanos e caribenhos neste último dia. E essa bênção é para que aproveitemos neste tempo final. Porque de um momento ao outro se fecha a porta da misericórdia. Essa porta que se fechou quando as virgens prudentes entraram com o esposo às bodas. E em seguida se fechou a porta. Não podemos esperar que se feche a porta para percebermos a bênção tão grande que Cristo nos deu aos latino-americanos e caribenhos neste último dia. É no meio dos latino-americanos e caribenhos onde Cristo terá o seu anjo mensageiro, através do qual estará Cristo nos falando e nos revelando todos estes grandes mistérios, da Bíblia, essas grandes profecias da Bíblia correspondentes a este último dia. Vejam vocês na parábola do trigo e do joio. Cristo disse: deixem o trigo e o joio juntos. Isso está em São Mateus capítulo 13. Deixem crescer juntos o trigo e o joio até o tempo da ceifa, ou seja, o tempo da colheita. Por quê? Porque ao tempo da ceifa, o Filho do Homem dirá: recolham o joio em feixes e atem em feixes para ser queimado, e o trigo recolham no celeiro. O joio representa os filhos do mal e o trigo representa os filhos de Deus. E agora, diz que para o tempo da colheita da ceifa, que é o fim do século, é que ele enviará seus anjos. Portanto, o sinal do fim do século é a presença dos anjos do Filho do Homem, a presença dos ministérios de Moisés e Elias manifestados na terra, no anjo do Senhor Jesus Cristo, chamando e juntando todos os escolhidos de Deus a todo o trigo de Deus neste último dia. Esse é o sinal de que chegamos ao fim do século. Assim como o sinal da vinda do Filho do Homem no céu foi mostrado em 28 de fevereiro de 1963, em uma nuvem. Aí está o Filho do Homem, aí está Cristo vindo em uma nuvem, como aparece também em Apocalipse capítulo 10, versículo 1 em diante, e São Mateus capítulo 24, versículos 30 em diante. E agora, vejam como se cumpriu essa promessa, e nem todas as pessoas que vivem no planeta Terra conhecem o cumprimento dessa promessa, mas Cristo e Espírito Santo vem em seu anjo mensageiro manifestado, dando testemunho de todas essas coisas, ou seja, de todas essas grandes profecias da Bíblia sendo cumpridas neste tempo final. Por isso, esta profecia da vinda do Filho do Homem em uma nuvem, aqui a temos cumprida. Já desde 1963, assim como a vinda do Messias 2000 anos atrás, teve um sinal no céu, a estrela de Belém. Quantos viram aquela estrela? Talvez algumas pessoas a viram, mas quantos entenderam que este era o sinal da vinda do Filho do Homem no meio do povo hebreu? Muito poucas pessoas. Nem sequer os sacerdotes daquele tempo compreenderam esse mistério. Nem sequer o sumo sacerdote compreendeu que esse sinal que estava sendo visto no céu era o sinal da primeira vinda de Cristo, o sinal do Filho do Homem sendo mostrado no céu, porque de Jacó sairia uma estrela. Diz Números. O livro de Números fala dessa estrela que tinha que sair de Jacó. E agora,
Vejam vocês como essa estrela da qual fala Números 24, versículo 17, saiu de Jacó, foi vista no céu, e essa estrela representava a Cristo em sua primeira vinda. Estando o sinal no céu já manifestado, o Messias também já estava na terra. Por isso os magos buscaram o Messias na terra, porque o sinal já estava onde? No céu, mostrado, mostrando que o Messias já estava na terra. E o que era a vinda do Messias? Era a vinda do Verbo, a palavra encarnada em um homem, nascido de uma virgem chamada Maria, o qual nasceu em Belém da Judeia. Agora veja o mistério da vinda do Senhor. É a vinda do anjo do pacto, do anjo do Senhor, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, vindo em um corpo de carne, que nasce neste planeta Terra. Isso foi a primeira vinda de Cristo cumprida em uma criança que nasceu em Belém da Judeia. Agora podemos ver o que será também a vinda do cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse 19, da qual falou o precursor da segunda vinda de Cristo, dizendo: quando nosso Senhor aparecer sobre a terra, ele virá sobre um cavalo branco como a neve e será completamente Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem. Se encontrarmos esse véu de carne, encontraremos Cristo manifestado nesse véu de carne. Encontraremos o anjo, que era diferente dos demais, vindo em carne humana, manifestado em carne humana no último dia, falando à sua igreja com essa grande voz de trombeta e mostrando, revelando à sua igreja estas grandes profecias da Bíblia correspondentes ao último dia. E isto é para a América Latina e o Caribe neste tempo final. Vimos, nesta ocasião, nosso tema, as grandes profecias da Bíblia. Que as bênçãos de Cristo, nosso Salvador, sejam sobre vocês e sobre mim também, e nos permita compreender que este anjo de Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo, mas que é somente seu profeta, mensageiro, através do qual Cristo estará nos falando neste tempo final. E não o confundamos com Jesus Cristo, mas que entendamos que é o instrumento de Cristo para este tempo final, mas não é o Senhor Jesus Cristo. E que as bênçãos de Cristo faladas para este tempo final por meio do seu anjo mensageiro se materializem em nossas vidas e em breve todos sejamos transformados e raptados. Os escolhidos que faltam por serem chamados, que neste tempo escutem a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro e sejam chamados e juntados e se complete o número dos escolhidos de Deus e ressuscitem os mortos em Cristo em corpos eternos e nós os que vivemos sejamos transformados e todos sejamos a imagem e semelhança de Cristo e sejamos levados à ceia das bodas do Cordeiro no céu neste último dia. No nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Foi para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião, dando-lhes testemunho das profecias, das grandes profecias da Bíblia. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde e passem todos. Muito boa noite. Conosco novamente deixo o reverendo Miguel Bermudes Marim para continuar e finalizar nossa parte nesta noite. Conosco, Miguel Bermudes Marim. Deus os abençoe.